E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Historicizando a Cultura por Aí. Bom, nossa aula de hoje vai falar sobre os movimentos de contracultura da década de 1960. Nós vamos abordar o comportamento da juventude dessa época, falando sobre o movimento hippie, o rock and roll, o movimento feminista, o movimento negro, os movimentos por direitos civis que aconteceram durante essa época. Nós vamos falar também sobre como foram os movimentos de contracultura no Brasil, dando destaque para o movimento tropicalista. Bom, eu sou o professor Fábio, vem comigo que no caminho eu te explico. Durante a Guerra Fria, a partir dos anos 60, a contracultura surgiu como um movimento de questionamento e negação da cultura vigente. Em linhas gerais, as ações de contracultura surgiram de jovens descontentes com a vida e os padrões estabelecidos por seus pais e que, portanto, buscavam quebrar tabus e contrariar normas e padrões culturais dominantes no Ocidente. Mas o que é contracultura? Durante a fase inicial dos movimentos de contracultura estiveram associados temas como o feminismo, que se intensifica a partir dos anos 60, engendrando a segunda fase do feminismo, a qual visava questionar padrões de comportamento feminino e lutar pela liberdade sexual da mulher. Outro fator também durante o período da contracultura foi a cultura de paz, em oposição às guerras, como a Guerra do Vietnã, e o rock and roll como movimento musical de contestação dos padrões estéticos estabelecidos pela sociedade. E a contestação política, neste caso contra a opressão social, por classe social, gênero ou cor, estabelecida por grupos de lutas pelos direitos de igualdade, como os movimentos negros nos Estados Unidos, que buscavam igualdade de direitos civis. Esses movimentos citados fizeram parte da agenda dos protestos que ocorreram em maio de 1968 na França. No contexto da ditadura no Brasil, iniciada com o golpe militar em 1964, o tropicalismo foi um movimento cultural de vanguarda que ocorreu no Brasil nos anos de 1967 e 1968, inspirado nas artes e principalmente na música. O início do tropicalismo deu-se no terceiro Festival da Música Popular Brasileira da TV Record em 1967, com destaque para as apresentações de Caetano Veloso com a música Alegria, Alegria e de Gilberto Gil com a música Domingo no Parque. Merecem destaque esses compositores, como Caetano Gil, que lideraram o movimento, além de Nara Leão, Tom Zé, Gal Costa, Os Mutantes, liderados aí pela Rita Lee, Arnaldo Batista e Sérgio Dias, dentre outros. O tropicalismo foi um movimento libertário e revolucionário que, através de uma experiência estética musical aberta, sincrética e inovadora, por meio de elementos populares da música brasileira, como o samba, o pop, o rock e a psicodelia, buscava se afastar um pouco da intelectualidade e da bossa nova. Além do sincretismo de ritmos, o movimento apostou na presença de som melódico das guitarras e suas canções. O movimento também teve grande influência do movimento concretista na literatura e nas artes plásticas. Durante um ano, além de mudanças na música popular, outros elementos culturais foram incorporados à cultura brasileira, como, por exemplo, o estilo de roupas muito próximos da dos hippies, mas ao mesmo tempo com uma psicodelia e mistura de cores e tonalidades. Por fim, o movimento tropicalista termina com a prisão de Caetano e Gilberto Gil em 1968 pela ditadura militar. Na verdade, ocorreu durante a ditadura militar. Em 1969, Caetano partiu para o exílio, marcando a fase inicial do movimento no Brasil. Bom, pessoal, então esse caminho que a gente percorreu aí sobre os movimentos contraculturais tem as suas consequências na atualidade, no século XXI, como ainda assim a luta por direitos civis, o movimento negro, os movimentos feministas e a estética musical, tanto no Brasil quanto no mundo, da música pop mudou completamente. Hoje nós temos uma difusão de ritmos culturais na área da música. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente se vê por aí.